Muito bem, estamos aqui com o nosso trabalho, temas bíblicos, que eu estou tirando do livro do Frei Mauro, Lâmpada para os Meus Pés. Estou vendo Gênesis, o livro dele, as páginas 40 para frente, 30 e pouco para frente, alguns temas da Bíblia. É interessante porque são temas que nós muitas vezes perguntamos, né, para um, para outro, mas existiu mesmo Torre de Babel? Que está no Gênesis 11, é o que nós vamos ver agora, que o Frei Mauro, na sua sabedoria, ele nos fala. Então, sobre a Torre de Babel, primeiramente, depois nós vamos começar a falar sobre a origem do povo de Deus, a história dos patriarcas, e aí nós vamos ter outro momento do nosso trabalho aqui. O que o Frei Mauro fala da Torre de Babel? Era uma torre construída, tinha muita bagunça, né? Dizem que as pessoas falavam de um jeito, lá em cima se escutava outro lá embaixo. É narrada nesse capítulo 11 de Gênesis a história da Torre de Babel. Construção de uma humanidade sem Deus. Construção de uma humanidade sem Deus. Vamos construir uma torre que chegue até o céu e ficaremos famosos. Era o desejo da grandeza das pessoas. Vamos construir uma torre para chegar lá em cima. Imagina, se admiramos Deus que está lá em cima, imagina se nós chegarmos lá em cima também. Está no capítulo 11, versículo 4. Chegar ao céu é querer ser como Deus. Assim disse a serpente Adão e Eva, que vimos aí atrás, né? E vocês se tornarão como deuses, diz a serpente, Gênesis 3:5. Esse projeto esse projeto, porém, não haverá de prosperar, diz o autor, porque o homem não será como os deuses. No versículo capítulo 3:5, o homem nunca será como deuses e nem será um deus. Babel se apresenta como símbolo da cidade deformada pela autossuficiência que produz estrutura injusta aí. Acho que dá para entender que temos muitos Babéis por aí, né? Muita Torre de Babel por aí. Se é símbolo de uma cidade deformada, autossuficiente, que não precisa de Deus, e assim por diante, que produz injustiça. Quando nós não precisamos de Deus, saiba que estaremos de mãos dadas com a injustiça. O autor atribui a diversidade de línguas a essa pretensão coletiva de querer ser como Deus. Vou repetir, o autor que fala da Torre de Babel atribui a diversidade de línguas, na confusão dessa torre, a essa pretensão coletiva de querer ser como Deus. Interessante. Como foi visto em Gênesis 1, de 1 a 11, versículo 32, que narra a história das origens, criação do universo, formação do homem e da mulher, origem do pecado, história dos dois irmãos, Abel e Caim, a corrupção da humanidade, o dilúvio, como castigo e a recriação da humanidade, como Noé. Com a narração do fracasso da cidade sem Deus, o livro do Gênesis fecha as narrativas da pré-história e abre o ciclo de uma nova história. A nova história será contada a partir da origem do povo de Deus, história dos patriarcas, que vamos ver agora, uma introdução aqui. Patriarca é uma palavra grega que significa primeiro pai. O patriarca tem essa expressão. Quem é o patriarca da sua família? É meu avô, meu bisavô. Os patriarcas bíblicos vêm ser os primeiros pais do povo de Deus. São eles Abraão, Isaque e Jacó. E o Frei Mauro vai trabalhar os três, né? Nós vamos ver aqui. Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. O tempo que abrange a história vai de 1850 a 1650 a.C. Porém, faz um tempinho, né? Aproximadamente. Começa com a saída de Abraão de Ur, na Caldeia, e termina com a história de José no Egito. Aquele cara que foi entregue pelos irmãos para ser levado como escravo no Egito, e ele prosperou, né? Depois teve que colher os irmãos em período de fome, de escassez de alimento.
Depois de José, os hebreus se instalaram no Egito e acabam provocando o chamado êxodo, ou seja, a saída do povo em 1250 a.C. Como vemos, a história da Bíblia narra para nós também um pouco a nossa história, né? Tudo significado da Torre de Babel, né? Tem muito a ver com a nossa vida moderna, né? A bagunça que temos, não só na cidade, em qualquer lugar, a bagunça que vira a vida nossa quando queremos ser igual a Deus, né? Ou dizemos que nós precisamos ficar famosos assim como Deus é famoso, fazemos coisas que nem nós acreditamos às vezes. E é muito bonito. Aí vem a história aí da Abel e Caim, né? A briga entre os irmãos, a origem das disputas entre as pessoas, na cidade, do campo, tudo mais. Então nós vamos ficar por aqui hoje, né? A Torre de Babel, a origem do povo de Deus. E o próximo vídeo aqui será Abraão, homem de fé. Um abraço. Se você gostou do nosso trabalho, compartilhe. Eu vou ficar muito feliz se você compartilhar. Beijo no coração. Até amanhã com outro tema da Bíblia. Tchau.